Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso e temos vários. Hoje, quinta-feira, galera, dia de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Carioca. Então você, meu amigo que gosta do canal, gosta das nossas análises, gosta de participar, vem dando seu like, vem compartilhando, vem ativando o sininho de notificação. Não esqueça, Resenha com Magalhães no Facebook, no YouTube, também no Instagram. No Instagram de vez em quando eu esqueço de colocar alguma coisa lá, mas eu estou me familiarizando ainda com o Instagram. Então, galera, após esses meus avisos, tivemos aí o jogo pela Copa do Brasil. O Vasco da Gama jogou pela Copa do Brasil contra o Avaí, jogo de Série A, e o Vascão da Gama ganhou de 3-2. Placar complicado, porque o Avaí no ano, da mesma maneira do Vasco, apesar da torcida ter vaiado, que lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre essa vaia, o time do Vasco está invicto. O time do Vasco está invicto. E o time do Avaí vem também fazendo uma grande campanha. O time do Avaí não é um time de cegos. O time do Avaí jogou muito bem. Se defendeu muito bem, um contra-ataque muito rápido, saiu na frente. O Vasco teve força para empatar, fazer o 2-1, fazer o 3-1. Depois o Avaí não desistiu do jogo em momento nenhum, criou dificuldade, conseguiu fazer o segundo, e agora o jogo de lá, na ressacada, vai ser complicado. O jogo lá não vai ser fácil, mas o Vasco ganhou. O Vasco ganhou de 3-2. Então, ele leva uma vantagem para lá. Mas antes de falar especificamente do Vasco da Gama, do jogo, vamos aqui, como alguns amigos falaram, e eu ia fazer, mas preferi esperar para quando tivesse um jogo do Vasco. Meus sinceros sentimentos à família do ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, que apesar de toda as suas opiniões, controvérsias, discussões, ele é um cara que amava o Vasco da Gama acima de qualquer coisa. Defendeu com unhas e dentes o Vasco da Gama. Chegou o período, um grande período da história do nosso futebol, que muitos torcedores de outros clubes, inclusive rivais, falavam que queria que existisse o Eurico Miranda no meu time. Muitos falaram isso, porque ele brigava pelo Vasco, de maneira correta, não correta, pelo caminho certo, não pelo certo, mas ele brigava pelo Vasco. Ninguém passava o Vasco para trás. Ele peitava a CBF, peitava quem quisesse. Então é um cara, uma figura única, não vai existir outro. Não vai existir outro Eurico Miranda no Vasco da Gama. É só ele. Igual algumas pessoas que podem até existir parecidas, mas iguais. Não existe. Não vai existir mais um Pelé. Pelé está vivo, graças a Deus. Mas não vai existir mais um Pelé. O Zico no Flamengo não vai existir mais. Eurico Miranda não vai existir. Em outros, Reinaldo no Atlético Mineiro não vai existir. Além de outros personagens, de outros setores aí do mundo. Michael Jackson, não vai existir outro Michael Jackson. Não vai existir outro Elvis Presley, não vai. Então o Eurico Miranda está nesse patamar que não vai existir mais ninguém igual o Eurico. Pode ter parecido com um amor tão grande igual o dele pelo Vasco? Vai. Pode. Mas o Eurico, independente de muitas das vezes, principalmente no final agora, no final da carreira,
do Eurico Miranda como dirigente, no final da vida, eu não ter gostado de muitas atitudes do Eurico. A gente sabe que a eleição lá no Vasco era sempre complicada com o Eurico, todo mundo imaginava que tinha armação, mas ninguém provava. Apesar disso tudo, foi um cara que dedicou a vida ao Vasco da Gama. Então merece os aplausos sinceros do senhor Eurico Miranda, que faleceu essa semana e vai deixar uma lacuna muito grande no Vasco, mas a vida que segue. Então, queria falar, apesar de eu não concordar com muitas coisas, em outras eu concordava muito, que ele lutava, brigava pelo Vasco. Por isso que eu falo que eu não sei se vai aparecer alguém assim no Vasco, com esse perfil, não sei. A gente espera que até apareça, porque defende o clube. Mas só o tempo dirá. Então, agora, depois de falar sobre o Dr. Eurico, vamos falar do jogo. Galera, o jogo não foi um jogo fácil pro Vasco. O primeiro tempo, o Vasco não jogou mal, cara. O Vasco não jogou mal. O contra-ataque do Avaí era muito forte, muito veloz mesmo. Fazia o time do Avaí uma marcação muito boa no meio de campo, o time do Vasco veio com uma armação que a meu ver, equilibrada, com o Raul, o Alex Mineiro e o Galhardo. Um volante mais fixo, um outro segundo homem que vai muito bem à frente e um cara de criação. Um Pikachu, o Marrone, que a torcida toda gosta, e lá o centroavante. Por sinal, também não fez muita coisa hoje, de novo. Mas é o cara que a torcida gosta. E o Vasco estava jogando bem, transição, trabalhando a bola, não estava rifando bola, estava trabalhando, girava de um lado direito para o lado esquerdo. Lógico que jogando em casa, o Vasco ia mais para frente do que o Avaí. E o Avaí explorou com muita propriedade os contra-ataques, cara. Explorou. Isso aí é demérito? Não é. É mérito do Avaí. É mérito do Avaí. Se você pegar o lance do gol, vamos lá. Qual é a culpa do treinador do Vasco, que foi vaiado no final? Eu já estou começando a falar. O cara dá um bicão, tem 4, 5 jogadores do Vasco, o cara ganha na cabeça do goleiro, que o goleiro saiu mal pra caramba, o cara dá um bico. Eu acho que alguém domina a bola do Avaí, tem 4, 5 jogadores do Vasco, ele lança dentro da área, o cara se antecipa, o goleiro do Vasco, a meu ver, demorou a sair, ficou indeciso se sai ou não sai, saiu um pouco atrasado, ele cabeceia, bate na trave, a bola volta para o jogador do Avaí, ele chuta bem para o chão e faz o gol. Depois, o Leandro Castan, muito consciente de dar uma entrevista, ele fala, pô, cara, a gente não pode, ninguém pode falar do Valentim, a gente treina isso direto, todo mundo errou. Lá dentro a gente vai ter que conversar, porque todo mundo errou, porque a gente treina isso. A gente não pode tomar um gol assim, porque a gente treina. Acabou levando 1-0 logo no começo do jogo, mas o Vasco foi pra cima, filho. Não tinha jeito. E não foi desorganizado.
O Vasco foi organizado sim, não foi desesperado, foi organizado, tocando a bola, trabalhando, botando velocidade, conseguindo entrar no sistema defensivo do Avaí. O Pikachu meteu bola na trave, é óbvio, o Vasco ia ter que se expor para poder pelo menos empatar, deu contra-ataque para o Avaí poderia ter feito 2-0 sim, poderia ter feito 2-0 sim, mas o Vasco não estava jogando mal. O Vasco não estava jogando mal. A meu ver, o Vasco tentou, o Avaí conseguiu segurar bem o Vasco e o Avaí jogava. O Avaí não ficou só atrás, um time que estava muito bem armado. O time sabia muito bem como o Vasco ia jogar, dificultou muito. Uma das principais jogadas do Vasco, que é com o Alex Mineiro subindo, ele colocou um cara ali para dificultar a subida dele, colocou um meio de campo ali, e o Vasco saiu perdendo no primeiro tempo, mas não jogou mal não. Pelo menos, meu amigo torcedor do Vasco, essa foi a minha visão. O Vasco teve a intensidade muito boa, cara. Teve a intensidade sensacional. Dentro do esperado. Vai para o segundo tempo, o Vasco, óbvio, vai para cima, já vem com duas mudanças, tira um dos volantes, que é o Raul, bota mais um meia, Bruno César, se expõe um pouco, fica só um na marcação. O Valentim é ousado porque ele se expõe, porque ele está perdendo, ele se expõe, mesmo sabendo do contra-ataque rápido do Avaí. Depois disso, ainda coloca o Rossi, aí fica com o Pikachu aberto por um lado, o Rossi por outro, que entrou muito bem, um volante, dois meias, Bruno César e o Thiago. O Thiago de vez em quando fazia o segundo homem ali, mas ele estava bem mais à frente também. De vez em quando ele trocava de posição um pouco ali com Pikachu, mas estava chegando, estava pressionando, óbvio, ia dar espaço o Avaí, só que o Vasco sufocou, a torcida apoiou, foi para cima. O Avaí não conseguiu fazer o bom jogo do primeiro tempo. O Vasco conseguiu fazer o segundo gol com o Rossi, a cabeçada do Rossi. Na verdade, eu acho que eu me confundi aqui. O primeiro tempo terminou empatado. O gol, se não estiver enganado agora, que eu estou vendo um monte de jogo ao mesmo tempo para poder fazer a gravação. Se eu não estiver enganado, desculpa aí meu amigo torcedor do Vasco, mas o jogo o gol do Andrei, o gol do lateral, Danilo, foi no primeiro tempo. Desculpa. Terminou o primeiro tempo empatado, 1-1. No segundo tempo, o Valentim ousou para poder virar o jogo. Colocou o César, Rossi, partiu para dentro, o Rossi fez um gol de cabeça, bonito gol, lance trabalhado para dentro da área, Vasco com paciência, girando a bola. Vasco fez o 2-1, continuou em cima, sem dar muito espaço pro Avaí. Thiago Galhardo fez o 3-1, mas após o 3-1, mesmo no 3-1, você já percebeu, quem estava vendo o jogo, que o Thiago Galhardo já estava com menos dinâmica do que ele estava no primeiro tempo. Lógico, ele ficou um tempo parado, ele está voltando. É igual o Bruno César. Se o Bruno César entrar no primeiro tempo, vai chegar numa parte do segundo tempo que ele está morto, que ele não vai andar mais, porque ele tem que colocar a forma física. O Maxi Lopes é a mesma coisa. Então, ele fez o gol, 3-1, um bom placar, diferença de 2 gols, para jogar contra o Avaí lá, é uma diferença considerável. E o Valentim, a meu ver,
A torcida queria ver o garoto no ataque, queria que botasse Ribamar. Mas vamos lá. Ele poderia sim ter continuado com um volante só. Mas o Thiago Galhardo estava cansado, pediu para sair. Ele ia colocar quem? Um garoto? Ia colocar o garoto lá, João Paulo, parece? Ia fazer o quê? Ia botar o garoto na frente, no lugar do Pikachu, puxar o Pikachu pro meio. O Pikachu já estava correndo desde o primeiro tempo. Poderia funcionar? Poderia. Trocar o Ribamar pelo Max Lopes? Poderia. Mas o Thiago Galhardo tinha que sair, porque ele estava cansado. Então, sinceramente, para mim, o que o Valentim fez foi o óbvio. Foi óbvio. Ele voltou para o esquema que ele começou. Colocou um volante para ser o primeiro volante, para o Alex Mineiro voltar a ser aquele segundo homem com força para chegar ao ataque, o Bruno César na armação, com 2 jogadores abertos e o centroavante. De repente vai ter algum amigo aqui do Vasco que não vai concordar, mas para mim o Valentim não errou. O problema é que ele acabou tomando um gol assim que trocou. Só que o André não é nem um pereba, cara. O André é muito bom jogador, filho. Muito bom jogador. E vamos ser sinceros, a culpa não foi porque o Thiago Galhardo saiu. O Thiago Galhardo já não estava andando direito, já estava cansado, pô. O André marcava mais que ele. Foi que o time do Avaí veio tocando a bola. O jogador entrou dentro da área, deu um toquezinho para trás, o cara chutou, a bola entrou no cantinho, pô. Então, se tiver que reclamar, tem que reclamar do goleiro também, que para mim, no primeiro gol, ele demorou a sair. Ele ficou indeciso. Então, eu vi a torcida no final vaiando. Lógico que o placar ficou apertado, ficou um placar perigoso, mas a torcida vaiando, xingando o Valentim. Pô, mas quando o cara entrou com o Bruno César e com o Rossi, pô, o cara é um gênio, virou o jogo. Aí dentro do jogo ele não é mais gênio, já é um burro, não sabe nada. Sim, eu entendo a torcida, mas, cara, tem coisas que você pegar. Sim, eu ia fazer até uma comparação com outro time aqui do Rio, mas talvez os torcedores do Vasco não gostem. Mas os grandes times, todos os grandes times aí, jogam com um volante de marcação, um segundo homem que chega bem à frente e um cara na armação, pô. Tem times grandes aí que jogam com 3 volantes, filho. 3 volantes. 3 volantes e 3 jogadores na frente. O Internacional, que está jogando a Libertadores, joga com 3 volantes no meio de campo. Não tem ninguém de criação. 3 volantes. 2 jogadores abertos de velocidade e o centroavante. Sinceramente, eu não concordei muito com as vaias em cima do Valentim. É minha opinião. Já critiquei muito ele, dele armar errado, já critiquei, mas hoje o próprio Castan foi homem suficiente, falou lá, não, a gente errou, pô, a gente treina. E outra, o Vasco ano passado quase que cai, filho. Tava no Inhaca na porra. O Vasco tá invicto, cara. O Vasco tá invicto no ano, pô. Qual é o time aqui no Rio que tem algum título? Só o Vasco, pô. O primeiro turno. Então, torcida, essa é a minha opinião. Sei que você pode ter outra, entra aqui no canal, coloca a sua opinião, mas tem que apoiar do jeito que apoiou quando o Vasco estava perdendo, time da virada, porque isso sim vai ajudar o Vasco. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Grande vitória do Vasco da Gama, grande vitória. 3-2, bom jogo,
o placar realmente foi apertado. Vai ter que jogar bola lá. A do Vasco tem condições amplas de passar para outra fase. Mas vai ter que jogar bola. Então, curta, compartilha, inscreva-se no canal, o Resenha comigo, Magalhães. Um abraço e conta com a participação de todos. Valeu, tchau.